Amém? Eu tenho a palavra profética nessa noite. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor. E depois no final nós vamos adorar a Deus. É Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Eu tenho aqui uma palavra para nós nessa noite, para termos consciência, e através dessa palavra, desta consciência que o Senhor quer transmitir a nós, desse entendimento, dessa luz na nossa mente, Ele quer revelar para nós que nós não estamos apenas no mundo físico, nós também estamos no mundo espiritual. E o mundo espiritual é muito mais organizado que esse mundo aqui. Vou explicar. Você hoje pela manhã disse assim, eu vou na igreja, eu vou buscar Deus. Você não imagina no mundo espiritual a batalha travada para que você não estivesse aqui. Que você não estivesse aqui. Você só está aqui porque Deus mobilizou seres espirituais para guardar você e trazer você até aqui. Porque o mundo espiritual é organizado. O mundo espiritual é organizado. A Bíblia diz para nós que na reunião dos santos existem anjos de Deus. Mas no mundo físico eu estou só vendo pessoas. Mas no espiritual que está organizado. Então, toda a palavra de Deus que está escrita no papel e que precisa ser verbalizada para encontrar nesse mundo de ação, que é isso como funciona o espiritual, funciona através da verbalização da palavra. Se você pegar a Bíblia e você nela lê, você não consegue extrair o poder libertador da palavra. Sabia? Porque quando Deus disse para Josué assim, já vou entrar no texto, tá, irmãos? Quando Deus disse assim para Josué, Josué, medita neste livro de dia e de noite. Esta palavra meditar é concatenar, pensar, extrair. Porém, o sentido original desta palavra significa falar em voz alta. Falar em voz alta. Quando alguém está meditando, ele leu. Ele passou a ler. Porém, a meditação é você mastigar com os dentes espiritual da alma, para você extrair do texto a palavra profética para se cumprir na nossa vida. Os fariseus que conheciam o livro sagrado de Deus, eles eram tão conhecedores das letras que eles não tinham intimidade com ela para ver libertação. Precisou o Filho de Deus dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês conhecem a letra, mas essa letra precisa verbalizar na vida de vocês. Vocês precisam ter experiências. Conhecer é uma intimidade de duas pessoas num corpo. Então, quando nós meditamos na palavra, nós extraímos a voz de Deus para nós. E quando você tem intimidade com essa palavra, e que você nessa sua intimidade, aí a libertação do medo, da insegurança, a libertação. Então, Deus quer que nós venhamos extrair. Eu estava viajando há uns anos atrás, e eu estava conversando com um irmão lá no Chile, eu estava trabalhando lá, e ele estava falando tanta coisa para mim, que se você lê a Bíblia, você fala assim: eu já li isso, já reli, já meditei, já... E eu conversando com ele, eu falei assim: meu Deus, como que pode? Eu li texto como esse, e ele está falando algo que eu não consegui enxergar no texto. Falando comigo. De repente ele olha para mim e fala assim: tu tiene que sacar el espírito
espírito da palavra. Você tem que tirar o espírito da palavra. Na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, na armadura de Deus, nós temos um utensílio da armadura que não é de defesa, de proteção, mas é de ataque, de conquista. Qual é esse utensílio? A espada. A espada não é para defesa, não é para proteção. A espada é para nós avançarmos. E o que é a palavra de Deus? Espírito. A palavra de Deus é espírito e vida. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, verbalizamos esta palavra na sua meditação, verbalizando, trazendo a voz de Deus para o ambiente físico desse mundo de ação, é que gera fé em nós, é que gera ânimo, gera força, gera milagre. Porque espírito é ela que me faz avançar. O escudo da fé me faz defender dos ataques do inimigo, mas a espada me faz avançar. Então, quando nós meditamos na palavra, como Deus disse para Josué, medita nela de dia e de noite, que os teus caminhos serão prósperos. Ou seja, vocês estão diante de um embate, vocês precisam entrar na terra, tomar posse. E tomar posse não é com o escudo, tomar posse é com a espada. Por isso que você veio nessa noite aqui, Deus está querendo colocar uma espada nas suas mãos. E esta espada é a espada do Espírito de Deus, porque Ele não quer ver você parar, Ele quer ver você continuar. Aleluia. Nós só paramos porque nós só defendemos. Mas quando nós extraímos a palavra, que vem a palavra rema de Deus para nós, que é aquela palavra revelada de Deus, e é ela que vai tocar o mundo físico, é ela que nos faz avançar. Aleluia. Em nome de Jesus, que os céus se abram nessa noite, você tem entendimento do poder que há na palavra de Deus. Aleluia, amém? Então vamos lá. Êxodo capítulo 8, Êxodo capítulo 8, no verso 25. A Bíblia vai mostrar para nós, já vamos ler, amém? A Bíblia vai mostrar para nós uma coisa muito importante. Ela vai assemelhar o caminho percorrido por um povo com os nossos caminhos. Ela vai trazer um espelho para nós olhar a vida deste povo, para que seja reflexo nas nossas vidas. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 10, que as coisas passadas eram sombras de bens vindouros. Por quê? Porque não tinha-se uma imagem exata, o escritor diz. A imagem não é uma imagem exata, mas eram sombras de bens vindouros. Então tudo que nós temos no Antigo Testamento, que não foi invalidado pelo Senhor, chegando o novo, apenas o novo cumpre todo o preceito do velho. E mostra para nós que nas figuras encontra-se o destino para a nossa caminhada, destino para a nossa vida. Então, tudo que nós vemos dentro desse Antigo Testamento, que não foi invalidado, figuras para mostrar para nós o caminho a ser percorrido. E não tem como nós percorrermos o caminho e não sermos vitoriosos naquilo que nós caminhamos, naquilo que nós empreendemos. Porque se são sombras, olha só que interessante. O mundo antigo viveu as sombras, ou seja, o reflexo da minha mão vai gerar uma sombra. E se você olhar a sombra, você não vê detalhes. Você não consegue enxergar detalhes. Digital. Alguns dizem a linha da vida. Está entendendo? Não acredito nisso, mas vamos lá. Então nós conseguimos ver que na minha mão tem unha, tem desenho das digitais, enfim, é uma imagem exata do que é a minha mão. Mas
lá no passado eram sombras, que eles olhavam e não entendiam, não compreendiam. E eles viviam literalmente a vida como nós estamos vivendo aqui. Porém, eles viviam sem um sentido real. Tudo que eles faziam para agradar a Deus era através de um sacrifício. O sacrifício matava animal. E a lei era: o animal vai morrer no seu lugar. Mas por quê? Porque futuramente o Cristo, do qual nós professamos a fé, morreu para nos trazer a salvação. A sombra do animalzinho morrendo é a sombra é a veracidade do Cristo morrendo na cruz. A sombra de todas as festas eram sombras que se cumpriam em Cristo, e que para nós é a expressão máxima da nossa fé. Então, tudo que nós vemos no mundo antigo, como histórias, para nós são sombras de uma realidade espiritual. Porque nós temos textos na Bíblia que vai dizer assim, que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores do ar. São entidades espirituais. O mundo espiritual está ativo. Então, no mundo antigo, eles enfrentavam embates literalmente, era guerra literalmente, espada e morte, literalmente. Para nós são sombras de como é que nós vamos enfrentar as nossas batalhas, enfrentar as nossas lutas, enfrentar os nossos inimigos. Saber que no império da graça que nós vivemos, que é este reino maravilhoso, o que impera em nós é o Espírito de Deus trabalhando em nós, de forma a trazer entendimento das coisas que nós não vemos. Então, o texto de Êxodo é a figura de um Deus levantando um homem, para que este homem pudesse tirar o seu povo que estava cativo no Egito. Então nós temos a figura de Deus, nós temos a figura de Moisés, nós temos a figura de um povo que estava numa terra cativo, escravo, mas que Deus usa uma pessoa. Note, Deus respeita leis. Vou repetir, Deus respeita as leis. Deus não podia ele mesmo entrar no Egito, tirar o seu povo de lá? Não, mas ele vem para uma pessoa dizendo assim, eu ouvi o clamor de meu povo e desci para livrar. Só que para ir lá diante do outro que é físico, eu preciso de pessoa, Moisés. Então você é a pessoa que eu vou usar. Quero abrir um leque de revelação. Eu não sei se você foi o primeiro da sua casa a receber o Evangelho, mas eu posso te garantir com convicção, ele viu o choro da sua família e disse assim, eu desci para salvar esta família, e ele está usando você. Ele está usando você. Você é o libertador da sua família. Você é o libertador dos seus descendentes. Você é o libertador. Você é a libertadora. É por isso que as pessoas falam assim, nossa pastor, como é difícil e pesado servir a Deus, buscar a Deus pela família, pelos amigos, pelos parentes. Parece que a cruz fica mais pesada, com certeza. Por quê? Porque a proposta de libertação é grande. A proposta de libertação é grandiosa. Os frutos da libertação são coisas maravilhosas. Então, a figura de Moisés é muito importante para que nós venhamos a compreender que a nossa figura também é importante. Nós somos importantes para nós entendermos a liberdade por completo, e assim bem como trazer libertação para aqueles que estão à nossa volta. Só que nós temos um opositor. Nós temos um opositor. E esse opositor, ele é dono do mundo. Assim como o Faraó, ele também era dono do Egito. Ou seja, ele era o imperador do Egito. Comandava o Egito. Então a figura de
Faraó tinha um império que era o Egito. No Egito tinha alguém que saiu fugido, porque descobriu que fazia parte daquele povo, e que depois ele seria usado para voltar no Egito. Agora olha só, é isso que eu quero que você entenda. O que Deus colocou como missão para mim e para você, primeiro, Ele nos tirou do Egito, das garras do diabo, do domínio do mundo, da concepção visual do mundo, das coisas sedutoras do mundo. Ele nos tirou deste mundo. E agora, Deus enche a nossa vida, olha o que eu vou falar, e coloca autoridade nas nossas mãos. Está entendendo? Mas nós precisamos compreender isso. Você precisa compreender isso. Porque senão você vai ficar refém das suas emoções e não vai conseguir ver a manifestação de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Porque se você não entender como libertador, se você não entender, aqueles que estão à sua volta também não compreenderão. Mas se você entender e você se colocar na posição que Deus quer, Deus coloca autoridade nas suas mãos. Está entendendo? E é isso que nós passamos a descobrir na nossa caminhada. É por isso que nós vemos pessoas comuns se colocando na presença desse Deus grandão e fazendo obras maravilhosas. Fazendo obras maravilhosas. Quer ver? Elias chegou na cara do presidente da época, ou do rei da época, e disse assim: a partir de hoje não vai chover, segundo a minha palavra. Virou as costas e perna para quem tem. Choveu? Não choveu. Quem mandou ele fazer? Não foi Deus. Mas ele disse: segundo a minha palavra não vai chover nessa terra. Ou seja, ele verbalizou aquilo que Deus queria fazer. Olha só, passou tempos e tempos, tempos e tempos, até chegar Elias e tomar essa posição para dizer assim: a partir de hoje não chove mais. O que é que Deus estava querendo? Olha só, vamos usar a lógica. Deus estava querendo se revelar à nação que estava caída na idolatria. Precisava de alguém para tomar uma posição e não tinha ninguém. Até Elias ser levantado por Deus. E ele dizia assim: a partir de hoje não chove na terra. Por quê? Porque Deus queria se revelar, mas Deus precisava usar alguém. Deus quer se revelar, mas Ele quer usar você. Tem coragem? Você tem coragem de dizer assim: Senhor, eis-me aqui? Pode ter certeza que Deus vai te dar visão, revelação, direção. Deus vai te dar propósito, de uma forma ou de outra. Então, são figuras que nós aprendemos. Agora, olha só que interessante. Deus vem para Moisés e fala: você vai libertar o povo, eu vou estar com você. Moisés mostra a sua fraqueza e a sua debilidade. Moisés, quando Deus se revela para ele, ele mostra a sua debilidade. Como nós muitas vezes mostramos as nossas fraquezas. Mas Deus, que conhece todos, sabe do potencial de cada um. Mesmo estando na condição debilitado, Deus conhece cada um de nós. Mesmo nós tendo limitações em muitas coisas, Deus conhece cada um de nós. Ele disse assim: é com você o negócio, é com você, é com você. Mas você precisa entender, você precisa compreender, você precisa estar na posição, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar para um propósito específico. Então, a Bíblia vai dizer para nós que Moisés é o intermediário entre Deus poderoso e Faraó, símbolo de Satanás. Então, quando nós olhamos para essa figura, nós temos a ideia de que Deus age na terra, mas conta com pessoas. Deus age na terra, mas conta comigo e com você. Deus age na terra, mas Ele precisa de nós. Ele conta conosco. Por isso que Ele nos salvou, por isso que Ele nos libertou, por isso que Ele foi no fundo do poço, por isso que Ele foi lá e tirou a cada um de nós da escravidão. Aleluia, aleluia, aleluia. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Moisés teve a revelação de Deus para libertar o povo. Agora vai Moisés entrar em ação.
com a sua debilidade, gago como era. Eu acho lindo isso. Na nossa dificuldade, Deus levanta alguém perfeito para nos ajudar. Quando Deus vem para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou levantar você para libertar meu povo, mas eu, Senhor, eu sou gago, sou pesado de língua. Você tem um irmão, não tem? Tenho. Então ele vai ser o intermediário seu diante de Faraó. Ou seja, na sua dificuldade, eu vou levantar alguém perfeito. Não se desespere, você não está sozinho, não está sozinha. Na sua dificuldade, Deus vai levantar alguém perfeito. Deus vai levantar alguém perfeito. Aleluia. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Moisés, ele aceita. E Deus agora passa a usar Moisés com autoridade, dá para ele sinais. Você libertar o nosso povo, deixar o nosso povo sair. Aqui começa o embate. O faraó endurece o coração. Quando o faraó endurece o coração, Deus começa a enviar praga. Irmãos, hoje eu estava caminhando, não é essa a mensagem, mas hoje eu estava caminhando, trabalhando, e eu estava pensando comigo, o momento que nós estamos vivendo hoje, alguém chegou a uma conclusão do que Deus está permitindo acontecer na terra? Alguém chegou a alguma conclusão assim, dizendo assim: por que é que nós estamos passando por tudo isso? O que é que está acontecendo? O que é que este Deus está querendo? A pergunta: Deus está querendo algo da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Qual é a resposta que nós estamos dando a Ele nesses dias? Deus está esperando de nós uma resposta para que todo esse mal cesse. Quer ver? Antes da pandemia, pastor, não orava. Continuo não orando. Antes da pandemia, eu estava levando de banho-maria. E agora? Continuo levando de banho-maria. Essa é a resposta que nós estamos dando para Deus. Deus vai apertar o calo. Amados, vocês que me acompanham pela internet, Deus vai apertar o calo. Porque nós não estamos dando resposta para Deus. Nós não podemos voltar ao normal, o normal nos trouxe aqui. Nós não podemos voltar ao normal porque foi o normal que nos trouxe até aqui. Nós temos que voltar diferente. Um outro tipo de normal. Meu Deus. Moisés agora começa a entrar num ciclo aonde ele era o interlocutor de Deus, da vontade de Deus, para que o povo saísse. Aí, Faraó não aceitou, logicamente. Quem é você? Quem é você? Moisés faz alguns sinais, ele também tem alguém ali que faz sinais. Fica como que parecido, naquele embate parecido. Mas ele começa a dizer assim: então por que você fecha o coração? Deus vai começar a enviar pragas sobre a terra, sobre o Egito. E começam a vir as pragas. Então a Bíblia vai dizer para nós que cada praga que era enviada, a primeira praga que veio foi transformar o Nilo em sangue. Transformou o Nilo em sangue, aquilo que eles tinham de essencial e acreditavam que existia um Deus que regia o Nilo agora estava sangue. As águas estavam vermelhas como sangue. Contaminou os peixes. Contaminou as águas. Veio Moisés de novo e disse assim: liberta o meu povo. Faraó com o coração duro não libertou o povo. Outra praga que veio. Moisés volta: liberta o meu povo. Não liberta o povo. Outra praga que veio. Na terceira praga que veio sobre o Egito, era a praga das moscas, aonde a terra do Egito ficou infestado de moscas.
infestado de moscas, um caos pleno e total. Ó, veio Moisés para Faraó e disse assim: liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. O Faraó começou a raciocinar. Por 3 vezes ele veio até mim para libertar o povo, mas o Deus dele se mostrou maior que os nossos deuses. Alguma coisa tem por detrás deste homem que está sendo enviado por Deus. A Bíblia vai dizer para nós que a primeira proposta, olhe só, presta atenção no que eu vou dizer. A primeira proposta que Moisés recebe como algo condicional, ou seja, ele ia apresentar uma condicional a Moisés. Faraó é símbolo do quê? Faraó é o símbolo do quê? Faraó é o símbolo do quê? Faraó é o símbolo de quem? Ninguém. De novo, vai. Faraó é símbolo de quem? Do inimigo. Quem é o nosso inimigo? Pode falar o nome dele, ele não tem poder sobre nós. Eu achei interessante uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, aí eu falei assim, ó, tome cuidado, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. Para, pastor, para. Por quê? Não pode ficar falando esse nome. Não pode falar nesse nome, pastor. Se eu tivesse desprotegido, não. Mas eu sei quem está comigo. Amém? Mas olha só, então você entendeu que o símbolo de Faraó é Satanás. O símbolo de Faraó para nós hoje é Satanás. Mas olha só, você não vai ver ninguém com chifre na cabeça, garfo na mão, rabo vermelho. Você não consegue ver, porque é um símbolo. É algo que está sendo usado como uma ferramenta para que pudesse parar e bloquear o propósito de Deus. Então veio Moisés e disse assim: liberta meu povo, Faraó. Faraó, ele vai dar a primeira condicional, ou seja, eu estou entendendo, estou perdendo vocês. Fazer uma proposta. Esta proposta nós vemos nos dias. Esta proposta nós vemos para os libertadores. Você é libertador, você é libertadora. Você que me acompanha na internet, você é libertador, você é libertadora. E estas propostas estão diante de nós. Estamos vendo pessoas escravas, estamos vendo pessoas presas, familiares presos, e que precisa da nossa postura diante de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus preparou de você estar atentando para este culto nessa noite, para você entender, Deus está te levantando como libertador. Cumpra o papel de libertador em nome de Jesus. Aleluia. 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 A primeira proposta que Satanás, na figura de Faraó, ele vai transmitir. Olha só e veja se essa não é a proposta que nós ouvimos todos os dias. 8:25, vamos lá, você que está com a sua Bíblia aberta. 8:25, a primeira proposta, ele estava disposto a negociar. Faraó estava disposto a negociar com Moisés. Meu Deus do céu. A primeira coisa, ele vai dizer assim, então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus aonde? Aonde? Nesta terra. Aí a Bíblia vai descendo para nós e vai dizer assim: e Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir por caminho de 3 dias no deserto. Qual a proposta de Moisés? Caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias ao deserto, para que ali sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades muito. Orai aqui mesmo, ore também por mim. Olha só, presta atenção.
Faraó é a figura do inimigo. Faraó é a figura do inimigo. Nós não vamos ver o inimigo de chifre na cabeça, garfo na mão, rabo, mas nós vamos ver pessoas querendo nos fazer entender ao avesso. A proposta de Moisés: liberta o povo. Faraó vem com a contraproposta: eu não vou libertar o povo de forma a todos irem embora, sacrifique aqui mesmo. Irmão, ali nós estamos falando de condição de libertação, de vida após cativeiro, de ter a sensação de deixar de ser escravo para ser livre. Livre, aleluia, livre. A condição dele é: não, fica aqui na terra, sacrifica aqui na terra mesmo. Olha, aqui tem muitas terras, vocês podem sacrificar aqui. Deixa eu mudar o código. Como que Satanás tem prendido pessoas nesta vida? Como que Satanás tem prendido pessoas neste ambiente? Satanás, olha só, presta atenção, quando você dobra o joelho para orar, para clamar a Deus, naquele momento de clamor e súplica, você fala assim: Senhor, salva fulano, salva ciclano, salva Bertano. Deus já está dizendo para você assim, ó, você tem que se colocar na condição de libertador. Por quê? Porque você agora é o meu Moisés. Estou recebendo as suas orações. Olha o que Deus está falando. Eu estou recebendo as suas orações. Estou ouvindo as suas orações. As tuas orações são ouvidas desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar. Mas olha só, não é só da oração, é de ação. Então nós vamos aonde? Nós vamos no mundo. Aí alguém fala assim: mas olha, não precisa ir na igreja todo dia. Sacrifica aqui mesmo. Não precisa fazer muita coisa. Faça um pouquinho só. Ele sabe que um pouquinho só ele consegue vencer. Ele sabe se houver um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de fé, nós não conseguimos ver Deus a nosso favor. Ele sabe se nós misturarmos as coisas entre nós, o mundo, Deus e o mundo, depois mescla a coisa, nós não temos força para sair. Mas Faraó disse o quê? Não, fique aqui mesmo, fique aqui no Egito. Aí Moisés fala assim: não, nós temos que ir caminho de 3 dias, porque é ato profético, 3 dias, é um ato profético, nós precisamos ir sacrificar o nosso Deus aonde? No deserto, 3 dias caminhando, 3 dias de busca, aí Deus vai nos mostrar o caminho. Não precisa, sacrifica um pouquinho só fora do Egito então, ou seja, fica com um pé lá fora e um pé aqui dentro, fica com um pé lá fora e um pé aqui dentro, porque um pé lá fora e aqui dentro não quer dizer libertação, e se não houver libertação não há manifestação de Deus. Manifestação de Deus é sacrifício. É sacrifício, e o sacrifício é distante daquilo que nós vivíamos. Sacrifício é distante daquilo que nós vivíamos. Por quê? Porque nós podemos ir para o Egito, participar do Egito, e depois nós vamos para Deus. Aí depois nós vamos para o Egito de novo. Aí depois nós vamos para Deus de novo. Irmão, nessa ida e vinda, sabe o que acontece? Deus não responde. Deus não revela, Deus não mostra, Deus não usa profeta, a oração parece que não sai do teto, está entendendo? É assim que funciona. Ele consegue nos prender no sincretismo, lá e cá, aqui começa a ser mais atrativo, aqui começa a ser mais gostoso, e aqui começa a ser enfadonho. Aqui eu posso desfrutar dos campos com os meus animais, a minha vida. E aqui é sacrifício.
é participar ali daquela canção, antes do sacrifício, depois matar o animal, depois estar ali, depois eu volto de novo para aquilo que é prazeroso, aí depois eu volto para cá. Chega uma hora que isso aqui se torna cansativo, puxado demais, aí eu vou optar pela minha alma, eu vou ficar aqui que aqui está bom demais. Eu vou dizer: deleita-te, ó minha alma. Você é Moisés. Você é Moisés que Deus está levantando. Você é Moisés que Deus está levantando. Aleluia, aleluia. Atrás de vocês, Moisés, nessa noite, Deus está querendo você enxergar assim, ó. Existem multidões atrás de você. Aleluia. Moisés era a figura de um homem como eu e você, de pessoa como eu e você. Moisés era a figura. Só que atrás de Moisés, se Moisés fizesse isso, ó, não vou sair do Egito, e se sair, vou um pouquinho só ali fora, e depois nós retornamos. Nós vamos sacrificar lá fora, e depois nós retornamos. Com certeza Moisés não teria força para trazer de volta aqueles que caminharam um pouquinho e voltaram, porque aqui é prazeroso. E Deus está dizendo assim: não aceita, Moisés. Não aceita, Moisés. Não aceita, Moisés. Não aceita essa condição do inimigo da sua alma. Irmãos, este mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo que nós estamos travando hoje batalha, ele está dizendo para nós assim: não precisa tudo não, agora está mais fácil, fique em casa. Não estou dizendo apenas no local físico, ou seja, fique acomodado. Fique acomodado. E não estou dizendo apenas de ouvir ou de participar pela internet. Deus sabe o coração de cada um. Tem pessoas que estão na internet porque não pode estar aqui. Está entendendo? Pegou a revelação? Em nome de Jesus, aprenda assim, ó. O que Deus espera de nós não é se acomodar no Egito, porque esta é a primeira proposta do mal: se acomodar. Primeira proposta: acomode-se. A segunda proposta, olha só, a Bíblia vai mostrar para nós que depois da penúltima praga, capítulo 10 de Êxodo, capítulo 10, verso 10, é a segunda proposta. Aqui é a penúltima praga que está vindo no Egito. A penúltima praga que está tocando a terra do Egito, depois de tantas desgraças que aconteceu, úlceras, piolhos, olha só quanta desgraça estava acontecendo no Egito. Aí quando chega na penúltima praga, novamente Moisés vai diante de Faraó. Aí a Bíblia vai dizer para nós, capítulo 10 de Êxodo, verso 10, vai dizer assim: então lhes disse: seja o Senhor assim convosco, e eu vos deixarei ir, vós e vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Aí ele diz assim: não será assim. Não será assim. Por quê? Porque ele queria que fosse só os varões. Olha o verso seguinte, ele está dizendo assim: não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E o lançaram da face de Faraó. Ele está dizendo assim: olha, não vai todo mundo, só vão os homens. Só vão os homens. Fique aqui conosco as mulheres e as crianças. Ó, que proposta. Depois de todas as pragas, ele disse assim: vão vocês são homens, vocês podem construir nova vida lá, vocês podem começar um sonho de vocês podem ir, deixe para nós as mulheres e as crianças, ou seja, deixa a posteridade, deixa o futuro, deixa a sua legalidade de família, só você seja salvo, só você seja salvo. Moisés disse assim: vai conosco as mulheres e as crianças. Só que olha só que interessante, nos dias de hoje, nós podemos observar que esta proposta está sendo aceita por muitos.
por quê? Está vendo acontecer uma desgraça na família. Desgraça está acontecendo na família. Pessoas estão se aprofundando cada vez mais no pecado. Eu estou aceitando a proposta, por quê? Porque só eu estou na fé. Tá bom, só eu estou na fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mulheres e filhos também estão cativos e precisam de liberdade para ter posteridade. E o que Deus está querendo através disso é mostrar para nós que nós somos importantes com toda a nossa família. Com toda a nossa família. Mas para combater Faraó, tem que buscar o Senhor. Para combater Faraó tem que orar. Para combater Faraó tem que jejuar. Para combater Faraó, você tem que ter vida com Deus. Para derrotar Faraó, você tem que ter autoridade de Deus. Em nome de Jesus, não aceite. É por isso que nós vamos levantar um grande clamor às 3 horas da manhã. Nós vamos levantar um grande clamor em nome do Senhor Jesus. E eu quero conclamar você a orar, não só por você, mas por toda a sua família. Aleluia! Por toda a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos bater na porta de Faraó para dizer assim: nós não aceitamos a proposta. Eu estou bem, estou me sentindo alegre, forte, estou me sentindo feliz, mas eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu vou buscar ao Senhor e nós não vamos deixá-los aí. Aleluia! Aleluia! Nós não vamos deixar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você, a sua casa vai servir ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não, Faraó. Não. Não vai só os homens, não. Vai toda a minha casa. E é combate, irmão. É combate. É combate. É combate. Em nome do Senhor Jesus, olhe. Olhe que estamos em combate. E Deus te levantou para libertar. Deus te levantou para libertar. Deus te levantou para ser libertador, libertadora. Deus te levantou porque conta com você para libertar das mãos de Satanás. Aleluia. Aleluia. Outra proposta, já vou encerrar. Tenho que orar no final do culto. Deus me deu uma palavra. Terceira proposta, capítulo 10, verso 24, diz assim: então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Aí ele vai dizer assim, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. O Faraó falou assim: tudo bem, vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, mas as ovelhas e as vacas fica aqui no Egito. Fica aqui no Egito. Ou seja, todo fruto do seu trabalho fica aí no mundo, não é? Todo fruto do trabalho fica perdido no mundo. Todo fruto do trabalho que você conquistou, você vai perder. Sabe o que Moisés disse? Moisés falou assim: eu estou disposto a pagar preço, porque a última praga vem aí. Eu estou disposto a pagar preço, a última praga vem aí. Irmão, a nossa cabeça parece que dá um nó. Se veio a praga no Egito e eles estavam no Egito, será que eles sofreram consequências do mal? Está entendendo? Será que também eles foram tocados? Olha que a Bíblia vai dizer para nós que eles eram prósperos, vacas e ovelhas, ou seja, eles tinham fruto do trabalho das suas mãos, e que em meio a tudo o que aconteceu no Egito, a tantas pragas, eles ainda possuíam vacas e ovelhas. Vou traduzir para você. Aquele ano foi o ano da revelação do pai para com os filhos. Foi a revelação do pai para com os filhos. Porque, irmãos, eu creio em nome do Senhor Jesus que estamos vendo todo esse mal acontecer e ser acometido pessoas de todos esses males. Eu creio que Deus está protegendo a cada um de nós.
cada um de nós, está protegendo nosso trabalho, a obra das nossas mãos, está protegendo a nossa família, guardando a nossa família. Aleluia. A ponto de Moisés dizer assim, ó, eu estou aqui para pagar preço. Todas as coisas vão. Aí Moisés na sequência vai dizer assim, ó, nenhuma unha vai ficar aqui no Egito. Agora uma pergunta, você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a pagar esse preço de ver a prosperidade de Deus na sua vida, de tudo aquilo que você já trabalhou e conquistou? Você está disposto a lutar pela sua família? Você está disposto a lutar no mundo espiritual pelas causas da sua família, pelas causas daquilo que você tem? Você está disposto em nome do Senhor Jesus? Ou você vai ver o diabo roubar tudo e dizer assim, me ajude em oração, em nome de Jesus? Entenda, Deus está querendo dar libertação através de você. Você é uma bomba nas mãos de Deus. Você tem autoridade nas mãos do Senhor. Como Moisés disse, nenhuma unha vai ficar aqui. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha você vai colocar as patas sujas. Aleluia. Aleluia. Nenhuma unha vai ficar aqui. Porque nós vamos pagar preço. Que preço é esse? Confiar no Senhor. Buscar o Senhor. Porque falta ainda uma última praga, a pior de todas, a morte. Entrar no Egito. Mas Moisés disse, liberto o meu povo, não liberto as vacas e as ovelhas. Moisés disse, então nenhuma unha vai ficar aqui. Em nome do Senhor Jesus, você é libertador, você é libertadora. Não se conforme em deixar. Moisés podia muito bem, então tá bom, já estamos indo com as mulheres, as crianças, tá bom demais. Sabe o que ele disse? No final, ele diz assim, nenhuma unha vai ficar, e tem mais, você vai dar para nós. Está o texto aqui. O texto diz para nós, e também nosso gado vai conosco, nenhuma unha ficará, verso 26. Porque daquele havemos de tornar e servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Aí, ele vai dizer assim, tu vai dar para nós os sacrifícios, para sacrificar ao Senhor. Ou seja, em nome do Senhor Jesus, entenda, tudo aquilo que o diabo roubou de você, ele não vai trazer, é Deus que vai devolver. É Deus que vai devolver. Mas depende de nós. Moisés viu as 10 pragas entrar no Egito. Mas de 3 propostas que Faraó fez a ele, de nenhuma delas ele aceitou. E Deus tirou o povo conforme ele havia dito. Saiu o povo, toda a família, os pertences, e saiu com posses. Sabe o que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, nessa palavra profética? Você não perdeu, se você entender quem é você. Se você entender quem é você. Quem é você? Nós temos que entender quem somos nós. Em nome do Senhor Jesus, você não é mais alguém. Você é você que Deus escolheu, libertou, salvou, purificou, colocou para conhecê-lo e ser instrumento dele à sua volta, em nome do Senhor Jesus.